Imagine a cena. O CEO da empresa mais badalada, a empresa de tecnologia mais importante da Terra, acaba de admitir uma assinatura de $200 por mês dá prejuízo em cada cliente. Não um pouco dinheiro, não apenas empatar com o crescimento potencial, perde dinheiro. E Wall Street, a resposta foi que eles valorizaram a sua empresa de $500 bilhões. De qualquer forma, bem-vindo à bolha da IA, onde passamos de chatbot inovador pode gerar aposta de $7 trilhões em 24 meses. E por que as pessoas que escrevem os cheques podem ser os mais grosseiros, despertando desde 2008? 30 de novembro de 2022. Uma quarta-feira qualquer. Nada de especial. Café gelado à vontade. Engenheiros depurando o sistema. Código. Em seguida, abra o OpenAI e deixe o chatbot aberto. Em 48 horas, a internet tinha um novo mundo obsessão. As pessoas estavam usando isso para escrever mensagens de término de relacionamento, código de depuração, explicar buracos negros e gerar histórias para dormir. Pai, estou falando com uma IA que sabe tudo. Acabou de explicar a mecânica quântica em entrelaçamento usando termos do Minecraft. E ouvi dizer que Minecraft tem 1 milhão de jogadores. Usuários, nos primeiros 5 dias de lançamento. 2 meses depois, 100 milhões de usuários. O mais rápido, Instagram, o aplicativo de crescimento mais rápido da história, levou 2,5 anos para atingir 100 milhões. Facebook levou 4,5 anos. ChatGPT fez isso em 60 dias. E pânico absoluto no Vale do Silício. Dentro da sede do Google, executivos estavam tendo um colapso nervoso. Nós inventamos essa tecnologia, o modelo de transformador que éramos nós. O artigo de pesquisa tem nossos nomes nisso. Então por que meu filho está usando o ChatGPT e não a IA do Google? Porque nós éramos muito com medo de lançar. Bem, lancem. Agora, algo. Digamos que esteja bloqueado. Gêmeos. Tanto faz. Envie. O Google se atrapalhou. Eles tinham a tecnologia. Já a tinham há algum tempo. Anos. Mas eles estavam apavorados com o que, poderia dizer, de processos judiciais, de má imprensa. A OpenAI não tinha esses receios. Eles lançaram o produto primeiro. E na área da tecnologia, vantagem pioneiro é tudo. Em poucas semanas, a Microsoft investiu $10 bilhões em OpenAI, com mais 3 bilhões em reserva. O pânico do Google lançou Bard, que imediatamente alucinou em sua primeira demonstração. A Amazon começou a despejar bilhões em Anthropic. Somos um aplicativo para passear com cães, mas a otimização raiz usa máquina-aprendizado. Não precisa dizer mais nada. Aqui estão 50 milhões. Você não quer ver nossa demonstração? Cale-se e pegue meu dinheiro. Até meados de 2023, se sua apresentação de slides mencionava neurológicas redes ou grandes modelos de linguagem, você basicamente estava imprimindo dinheiro. As empresas sem receita, sem produto, apenas uma equipe e um documento do Google, ou arrecadavam 100 milhões de rodadas. A bolha nos deu maravilhas tecnológicas, como inteligência artificial e escovas de dentes, geradores de receitas com IA treinadores de relacionamento. Uma empresa arrecadou 30 milhões para construir uma IA que resume potencialmente outras saídas de IA. Nós tínhamos atingido o ápice do absurdo. Mas o verdadeiro absurdo, a escassez de GPUs, esses pequenos chips de computador, que parecem inofensivas placas de circuito impresso, tornaram-se mais valiosas do que ouro ou petróleo. A Nvidia se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta. O CEO deles, Jensen Huang, começou a usar jaquetas de couro para conferências como ele era o Mick Jagger dos semicondutores. E ele meio que estava. Alugando um único chip de primeira linha, usado por 100 anos, custa cerca de $3 por hora. Parece barato, não é? Mas as startups não. Se precisarem de um, eles precisam de centenas. Uma pequena startup tentando treinar apenas um modelo pode alugar um cluster de 500 chips. Isso é $1.500 por hora, $36 mil por dia, mais de $1,1 milhão por mês só de aluguel de GPUs. Mesmo assim, as empresas continuavam estocando placas de vídeo como as que os preparadores para o apocalipse estocam grijões enlatados. A Nvidia não conseguia fabricá-las com rapidez o suficiente.
A lista de espera chegou a ter até 12 meses de duração em determinado momento. Longa. Mercados negros surgiram. Sério, as pessoas estavam contrabandeando chips AT, a Cruz Brasil. Em 2024, tudo era IA ligado. Sua tostadeira queima seu pão com 10% mais eficiência. Seu aplicativo de calendário sugere horários de reunião usando algoritmos. Seu caixa autosserviço no supermercado já era apenas uma câmera, mas agora é aprendizado de máquina. A festa estava a todo vapor. Champanhe, fluxo constante, cheques sendo compensados. Então alguém fez a pergunta incômoda. Como? Quanto isso realmente custa? A matemática que não faz sentido. Janeiro de 2025. Sam Altman, CEO da OpenAI, a face da revolução de IA, tuitou algo que fez a pressão arterial de todo investidor disparar. Que loucura! Estamos perdendo dinheiro em assinaturas do OpenAI Pro. As pessoas usam muito mais do que nós esperávamos. Sim, você ouviu direito. OpenAI cobra $200 por mês pelo seu serviço profissional, nível, e eles perdem dinheiro em cada assinante único, o que significa que quanto mais bem-sucedidos eles fossem, mais dinheiro eles perderiam a esse ritmo. Quando eles lançaram o ChatGPT Plus por $20 por mês, toda a sua estratégia de preço foi testada para um segundo preço. Fez $20 e $42. Veja quais pessoas reclamam menos. Escolha essa. Não, sem pesquisa de mercado, sem análise de custos, apenas boas vibrações. É assim que uma empresa de $500 bilhões definiu o preço de seu produto principal. Boas vibrações. Mas espere, vai piorar. OpenAI, receita de 2024, $3,7 bilhões e prejuízos de $5 bilhões. Eles não apenas fracassaram para obter lucro, eles perderam mais dinheiro do que ganharam por muito. Agora, aqui está onde a coisa fica realmente insana. Previsões da indústria mostram que a infraestrutura de IA vai precisar de $6,7 trilhões até 2030. Deixe-me detalhar isso. $5,2 trilhões diretamente para a infraestrutura de IA, GPUs, aceleradores, melhorias de potência, resfriamento e construção de centros de dados. Enquanto os restantes $1,5 trilhão são para a infraestrutura da nuvem tradicional, sem IA. Só as 4 maiores empresas de tecnologia prevêem gastar $350 bilhões em 2025, em um único ano. E aqui está o pulo do gato. Para justificar esses custos, a indústria de IA precisa gerar $2 trilhões anualmente de receita até 2030. A atual receita de IA, algo em torno de $200 bilhões. Isso representa uma diferença de 10 vezes. 100 bilhões, sim, esse é o número. Sam, nossas projeções indicam que em 20 bilhões em 2025. Você está propondo que atinjamos 100 bilhões até 2029. É o necessário. Trajetória de crescimento. Isso não é uma trajetória, Sam. Isso é um taco de hóquei desenhado por alguém que nunca joguei hóquei. Você sabe o que é isso? Quais seriam os custos para sequer tentar isso? Queima de caixa de 115 bilhões até 2029. Quando nos tornamos lucrativos? 2029, talvez 2030 ou 2031? E se a receita não atingir 100 bilhões de dólares? Se esse seu taco de hóquei quebrar? Então arrecadamos mais dinheiro. De quem? Quem? O que resta? Microsoft? Arábia Saudita? Um fundo de pensões realmente otimista? Bastante de peixes no mar, pessoal. Desde 2021, investidores privados injetaram centenas de bilhões em startups de IA. A maior parte disso foi para apenas 10 empresas cujas avaliações combinadas aumentaram em quase 1 trilhão. Todo mundo está apostando que eles vão tornar-se o próximo Google. Então os fracassos começaram a surgir. ChatGPT alucinado. Termo técnico para completamente inventando coisas e citando pesquisas, documentos que não existem, processos judiciais que nunca aconteceram e estatísticas de uma dimensão alternativa. A IA do Google disse aos usuários para colocar cola na pizza para fazer melhor palito de queijo. Aprendeu isso de uma piada do Reddit. Sim, sério. Em seguida vieram os processos. Artistas, escritores, músicos, jornalistas, todos perguntando a mesma pergunta. Você treinou sua IA em minha obra protegida por direitos autorais? Resposta: sim. O jornal The New York Times processou o OpenAI. Getty Imagens processaram Stability AI. Autores processaram todos.
Os músicos processaram todos os outros. Nós não roubamos, aprendemos com dados disponíveis publicamente. Você extraiu os dados de toda a internet sem permissão e usou-o comercialmente. Bem, quando você diz assim, parece ilegal. Por volta do meio de 2024, as rachaduras começaram a aparecer. A vibe passou de euforia para algo mais perigoso, dúvida. A bolha que não estoura. Ainda. A expectativa era enorme. Os números, porém, eram desanimadores. E agora todos tinham a mesma pergunta incômoda zumbindo em suas cabeças. Então, quando é que tudo isso vai explodir? Parece uma bolha. As perdas são loucura. As avaliações são absurdas. Mas essa bolha não está estourando da mesma forma que a bolha.com fez. Por quê? Porque as pessoas que o inflacionam também são as pessoas com as maiores carteiras do planeta. Ao contrário de 1999, quando as startups tinham 0 receita e 17 mesas de pebolim, hoje a bolha de IA está sendo financiada pelas grandes tech empresas. Empresas que realmente dão lucro, dinheiro de verdade. Comprar um país inteiro se quisermos entediado. Dinheiro. A Microsoft imprime bilhões do Azure. O Google imprime bilhões dos anúncios. Meta imprime bilhões com te exibindo memes que seu primo já enviou no WhatsApp. Essas gigantes não estão investindo em IA porque é lucrativo. Eles estão investindo porque têm pavor de serem aqueles que não o fizeram. Se a IA se tornar o próximo momento iPhone, o próximo Google naquele instante, o mundo inteiro muda. Da noite para o dia, então a empresa que desacelerou se torna BlackBerry. E ninguém quer ser a BlackBerry. Pense nas grandes empresas de tecnologia como jogadores de pôquer que todos trouxeram fichas ilimitadas. Se a Microsoft falir, o Google vence. Se a Amazon falir, a Meta vence. Ninguém pisca, ninguém cede, todos continuam aumentando a aposta. E isso nos leva à verdadeira pergunta desconfortável. Se todos continuarem gastando, como é que as bolhas estouram? Resposta curta. Elas estouram quando um evento do mundo real obriga todos a pararem de fingir. E, historicamente, esse evento geralmente vem em 3 formas. Primeiro, o dinheiro de repente desaparece. A bolha.com não desapareceu porque os sites eram ruins. A empresa colapsou porque a torneira de dinheiro foi desligada. As taxas de juros subiram, os empréstimos ficaram mais caros, o financiamento desapareceu, e milhares de empresas desapareceram da noite para o dia. Se as taxas de juros subirem a qualquer momento e as grandes empresas de tecnologia apertarem ainda mais os cintos, com os orçamentos encolhidos, a bolha de IA acaba instantaneamente. 2. Um grande colapso embaraçoso acontece. Cada bolha tem seu momento, um fracasso espetacular que assusta todos ao ou fora. .com teve desastres financeiros. 2008 teve Lehman. Criptomoedas tiveram FTX. Versão de IA pode ser um grande laboratório revelando enormes perdas, um lançamento de modelo mal sucedido ou um processo que congela tudo. Então, onde estamos agora? As grandes empresas de tecnologia ainda estão gastando. Sem lucros exorbitantes ainda não chegou. Nenhum escândalo nível FTX. A realidade está apresentando rachaduras, mas não suficiente para quebrar a confiança. Então, sim, essa bolha está inflada. Sim, os números estão insanos, mas não vai explodir por causa de hype. Ele explode quando um dos gigantes finalmente diz: muito bem, chega. Até lá a bolha flutua. Não estamos no local da explosão, estamos no aperto. A inspiração antes do grito, a tensão antes do estalo. O episódio imediatamente anterior ao final da temporada.